vamos dar continuidade ao conteúdo de estatística e vamos falar sobre média aritmética. Nós vamos tratar de média aritmética e média ponderada. Vamos começar com média aritmética, que é o resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados. O que eu quero dizer com isso? Se eu quiser calcular a média de idade dos alunos da turma 3001, por exemplo, eu somaria a idade de todos os alunos da turma e dividiria pela quantidade de alunos da turma. Se eu quisesse calcular a média aritmética das notas numa prova minha de matemática, eu somaria notas de todas as provas dos alunos e dividiria pela quantidade de notas que eu somei. Tá bom? Vamos ver aqui um exemplo primeiro de uma matéria, de 2013. Lembrando que eu estou utilizando a apostila de vocês, então essa apostila ela tem conteúdos bem antigos, vocês vão ver mais para frente também. E nessa matéria estava falando que com média de 0,8 gols no Maracanã, Fred festeja retorno, olha, do Fluminense, né? Fred no Fluminense. Aí diz abaixo, o autor de 27 gols em 33 partidas no estádio, capitão tricolor, resume sentimento dos jogadores e quer vitória para reencontrar caminho do Penta. Bem, aí tem aí, a nossa fonte. Como é que a gente consegue confirmar se eles fizeram o cálculo direitinho? Eu disse que média aritmética é a quantidade somada dividida pelo total. Então, a gente vai fazer essa continha daqui. Ele já deu todas as informações aqui. 27 gols em 33 partidas. Aí é só a gente pegar, ele já deu um somatório do 27 gols, Ele poderia ter dado cada gol que fez em cada uma das 33 partidas. Inclusive, gente, aquelas partidas que você zera, você também tem que contar como uma partida para fazer a divisão. Tá bom? Então, por isso que a gente vai dividir aqui por 33. Para a gente confirmar, é só fazer essa continha de 27 dividido por 33 e a gente chega aos 0,8 gols por partida. O símbolo de média que a gente usa é esse X com a barra em cima. Então, isso aí é o símbolo da média aritmética. Claro que, concretamente falando, não existe 0,8 gols. A média aritmética ela não trabalha com esse concreto. Ela faz um aparato geral da situação e calcula o que seria essa média de gols. A média aritmética ela também é usada em escolas para calcular a média de vocês. Você pensa assim, eu tenho que somar 20 no final do ano, mas por que você tem que ter esse somatório de 20? Porque no final é tirada a sua média anual. Se você tem 4 bimestres, 20 que você somou dividido por 4 bate um mínimo de 5 por bimestre que vocês precisam ter para ter esse mínimo aí de 20. Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Eu vou tirar a média desse aluno aqui específico. Vamos colocar aqui. Média vai ser igual ao somatório de todas as notas dele bimestrais. E como eu tenho 4 bimestres, significa que eu tenho que dividir por 4. Ao fazer isso, somar tudo e dividir por 4, esse aluno vai obter a média 7. É essa média daqui que vai para o histórico. Não vai o somatório, vai a média. E a média é a soma das suas notas de cada bimestre, dividido pela quantidade de bimestres, que é 4. Número 2. Acompanhando a variação de preços do dólar em real, aí, por isso que eu disse, vocês vão ver mais para frente, que é bem antiga essa apostila. Olha só a variação do dólar. Na segunda, 2,30. Queríamos ter esse dólar novamente, não? Então, 2,30, 2,10, 2,60, 2,20 e R$2. Eu prometo que eu vou pegar para vocês uma semana também de variação do dólar na nossa atualidade e trazer para vocês na próxima aula, tá bom? Eu vou tirar a partir de amanhã o dólar diário e aí na nossa próxima aula eu vou trazer e a gente vai fazer essa comparação aí de 2013 até agora. Dando continuidade, então. Segunda-feira, 2,30, terça, 2,10, vamos somar tudo e dividir pela quantidade dos dias que eu usei para calcular. Eu peguei aí 5 dias da semana, os dias úteis,
Então, vamos somar aqui, ó, 2,30, vamos fazer uma média. Não preciso colocar o zero depois, se você quiser pode, mas não vou colocar, só para não poluir tanto. 2,10, 2,60, 2,20 e R$2. Tudo isso vai ser dividido por 5. Aí eu vou obter uma média de variação do dólar de R$ 2,24. Olha que maravilha. Aqui abaixo eu vou colocar para vocês uma curiosidade, na verdade é a montagem da fórmula, mas o que você precisa compreender é o raciocínio, que é somar tudo e dividir pela quantidade dos elementos que você está somando. E é isso que está dizendo aqui nessa fórmula, né? Que pode ser um pouco assustador e complicado se você só olhar e não souber o conteúdo. Esse aqui é o símbolo da média aritmética, essa fórmula. Isso daqui está dizendo que eu vou fazer, estou somando tudo. Inclusive, este símbolo aqui, né, é o que indica que está somando. Isso aqui é o somatório de todos os elementos do primeiro até a quantidade que eu quiser. N, né? A gente vem vendo que o N, ele é N quantidades. Eu não sei ainda. Poderia ser só 3, poderia ser 4, como é em 4 bimestres, poderia ser 5, se for os dias úteis. Então, esse N quer dizer isso. Essa fórmula, ela está dizendo exatamente isso, ó. Isso aqui tudo é igual esse símbolo daqui. Isso aqui é o símbolo somatório do primeiro até quanto precisar, dos elementos, do x, y. Tudo isso dividido por N, ou seja, se eu parar aqui no 3, no terceiro elemento, eu divido por 3. Se eu parar no quarto elemento, eu divido por 4 e assim por diante. Então, é isso que está querendo dizer essa fórmula. Média ponderada. Ponderar é sinônimo de você pesar. Você dar um peso maior a determinada coisa, ou um peso menor. Então, você está ponderando. O cálculo dessa média, ela leva em conta a importância relativa ou um peso relativo a determinada coisa. Vamos ver esse exemplo daqui. No processo de seleção de certas instituições de ensino superior, a nota do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, obtida pelo candidato, ela tem peso 4, ou seja, a nota que ele tirar vai ter um peso 4. E a obtida pelo vestibular tem peso 3, peso 6, desculpe. Se o candidato obtiver nota 7 no Enem e 5 no vestibular, qual será a sua média? Então, você percebeu que ele tem que tirar 2 notas, uma no vestibular, que é o da própria instituição, e a outra do Enem. A nota do aluno obtida no Enem, ela tem um peso 4. E a obtida no vestibular tem um peso 6. Como que seria essa média? Ponderada, porque apesar de eu ter 2 notas, elas possuem pesos diferentes. Então, a média ponderada, a gente vai utilizar o símbolo de média com um pezinho, para significar média ponderada. E aí, a gente usa multiplicação. Ó, peso 4 para o Enem. Então, no Enem, tirou 7, a gente vai fazer 4 vezes o 7. Então, esse é o peso do Enem, vezes a nota que tirou no Enem. Certo? E agora a gente vai pegar o peso que é do vestibular da própria instituição, que é 6, então tem que somar, tá bom? Sempre, média, a gente vai somando, que é 6, só que agora vai ser vezes o peso que tirou nesse vestibular, vezes 5, nota 5. Tudo isso a gente vai somar e depois a gente vai dividir pela quantidade de pesos, ou seja, de 6 mais 4, tá? Então, a gente vai colocar aqui 4 mais 6. Por que eu fiz isso? Porque a média, ela soma tudo e divide pela quantidade de elementos. Então, eu vou fazer aqui embaixo rapidinho, depois eu volto aqui. Eu disse que a média, né, do Enem, ela vale 4 vezes. Ela tem um peso 4. Então, é como se fosse assim, no Enem, a pessoa tirou 7, perdão. Só que vale 4 vezes. Então, é como se tivesse tirado 7, 7, 7, 7. E o peso do vestibular, da própria instituição, ela tem peso 6. E a pessoa tirou 5. Então, tirou 5, 5, 5, 5,
5 e 5, como se ela tivesse tirado 6 vezes o 5. Por isso que na hora da gente escrever embaixo, a gente tem que colocar o total. E o total seria 4 mais 6, 10 vezes, é como, né? Valessem 10 elementos, tá bom? Vamos voltar aqui. Por isso a gente usa o 4 mais 6. Então, eu terei uma média ponderada. 4 vezes 7 é 28 e 6 vezes 5 é 30, sobre 10. Fazendo esta conta, você encontra 58 sobre 10, que vai dar 5,8. Essa aqui, então, é a média ponderada do aluno que prestou esse vestibular na unidade, usando também o valor da nota dele do Enem. Eu vou deixar para vocês os exercícios, não vou fazer também a correção hoje, porque ficou bastante coisa. Os exercícios, eu vou pegar aquele exercíciozinho lá que eu mostrei no primeiro vídeo, que ficou faltando a tabelinha, eu vou colocar como número 2 do exercício também de hoje. E aí vocês façam com calma, no início da próxima aula sobre estatística, eu volto corrigindo esses exercícios que eu vou deixar hoje, ok? Beijo para todo mundo e até!